Jesus, Salvador, Mestre Criador. Caso ainda não tenha notado, uma tempestade se forma no Oriente Médio e vamos falar sobre isso hoje. Sou Tom e este é o Watchman River. Fico feliz por você estar aqui. Espero que esteja bem. Está frio, está muito frio, está frio demais. Tenho que te contar que estava menos 1 grau esta manhã. Agora está incríveis 8 graus. Isso é frio demais. Agora. Parece que estou reclamando, eu estou reclamando, mas estou tentando não reclamar. Porque este é o dia que o Senhor fez e nós vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Alguém nos comentários ontem disse: Tom, o motivo de você estar reclamando tanto do frio é que você perdeu 18 quilos neste último ano. E eu pensei, Dan, é mesmo? Não sei por que não pensei nisso, mas é verdade, porque eu não reclamava do frio desde que eu tinha esse peso, muitos anos atrás. Enfim, antes de irmos para as notícias, vamos para algumas escrituras. Ok, vou ler algumas escrituras que você vai adorar. Vamos para 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Me deem um amém, eu ouvi isso. Vocês conseguem imaginar esse momento? E esse momento está chegando em breve, pessoal. Aquele momento em que receberemos nossos corpos preparados para a eternidade, sabe, num piscar de olhos, estaremos com Jesus, com nossos novos corpos. Cara, estou tão pronto. Vamos para 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus. A voz de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Acho que é basicamente sobre isso que este canal trata. Todos nós estamos esperando, sabemos que estamos nos últimos dias, estamos esperando por Jesus. E eu sei que meu dom é o encorajamento consolador e eu tento confortar vocês com as palavras. Não se preocupe com pequenas coisas. Jesus prometeu voltar em breve para nos levar para casa, João 14, 1 a 3. Ele prometeu, ouça, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar um lugar para vocês, e se eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Onde está Jesus? Ah, ele está no céu? Sim, ele vai voltar e nos receber para si mesmo. Vamos para 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 a 8. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Somente aquele que agora o detém o fará até que seja afastado, e então o iníquo será revelado. O anticristo, a quem o Senhor consumirá com o sopro da sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. Isso será na segunda vinda. O anticristo não terá chance nesse momento, e ele será revelado assim que o detém for removido. Esse é o Espírito Santo dentro de nós, e esse dia está chegando em breve. 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 a 6, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Pois quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Continue lendo, porque muitas pessoas dizem, o Senhor vem como um ladrão à noite. Então não se preocupe com isso, apenas viva a sua vida, nem pense nisso. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vamos para Apocalipse 3, versículo 10, porque você guardou o meu mandamento de perseverar. Eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra.
Ele nos guardará dessa hora de provação que virá sobre todo o mundo. É a tribulação de 7 anos. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, e esperar por seu Filho dos céus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Até mesmo Jesus, que nos livra da ira vindoura, porque não fomos destinados à ira de Deus. Nossos pecados foram colocados sobre Jesus, e Deus, o Deus Altíssimo, mostrou sua ira ao seu Filho unigênito, porque o nosso pecado, essa ira, nunca será mostrada. Deus nunca mais mostrará sua ira a Jesus. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós, aqueles que confiam na obra consumada de Jesus e em seu sangue expiatório. Nós recebemos o Espírito Santo habitando em nós. Deus não vai mostrar sua ira ao Espírito Santo que habita em nós. Vamos fazer mais um, só porque eu amo isso demais. É um versículo que nunca pensamos como sendo sobre o arrebatamento. Quando eu era jovem, nunca ouvi ninguém dizer isso, mas olha só, Isaías 26, versículos 19 a 21. Os teus mortos viverão, juntamente com o meu corpo morto, eles ressuscitarão. Despertai e cantai, vós que habitais no pó. Porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará fora os mortos. Vem, meu povo, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um breve momento, talvez 7 anos, até que a indignação passe. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar os habitantes da terra por sua iniquidade. A terra também revelará o seu sangue e não mais encobrirá os seus mortos. Não são versículos lindos e encorajadores? Tempos incríveis em que vivemos porque estamos na época do arrebatamento da igreja? Por que você diz isso? Você viu o que acontece no Oriente Médio? Você viu o que está acontecendo? Você viu as guerras e os rumores de guerras? Você viu os terremotos e os dados dos últimos 100 anos sobre terremotos? Você viu as pestilências? Você esteve aqui em 2020 e viu tudo desde então? E ainda não terminou? Viu o que acontece no mundo? Estamos nos últimos dias esperando Jesus diariamente. Eu não estou procurando pelo dia ou pela hora. Estou esperando por Jesus dia após dia, porque todos os sinais já convergiram. Esperamos apenas a tribulação de 7 anos, mas seremos arrebatados antes disso. Pode haver um intervalo entre o arrebatamento e o início dessa tribulação. Alguns afirmam que não há intervalo algum. Outros falam em 10 anos, eu não vejo nenhum ano de intervalo. Pessoalmente, eu acho que é 6 meses no máximo, 6 meses no máximo. Mas o que estou dizendo é que vemos a tribulação de 7 anos toda preparada. Toda a tecnologia já existe para um sistema monetário mundial, um governo mundial, marca da besta. Tudo está pronto e seremos arrebatados antes disso, por isso espero por Jesus todos os dias. Ok, ainda não aconteceu, mas estamos esperando porque vai haver um ataque, ou Israel ou os Estados Unidos contra o Irã. Ou talvez o Irã faça um ataque preventivo contra Israel e ativos americanos no Oriente Médio, mas pode ser a qualquer momento, pode ser neste fim de semana. Eles gostam de fazer essas coisas nos fins de semana, eu percebi, mas pode ser. Isso parece o silêncio antes da tempestade para mim agora, já que tudo está preparado, e há tantos rumores de guerra. Certo, vamos às notícias sobre o início das dores. No Telegram, compartilhou isso Al-Moussaoui, o chefe do setor de recursos e fronteiras do movimento Hezbollah libanês. Abre aspas. Qualquer ação militar contra o Irã vai empurrar a região para uma fase explosiva e fará a situação sair do controle. Os Estados Unidos estão tentando impor um compromisso ao Irã ou tentando atingir seu regime. Mas a verdade que todos sabem é que os Estados Unidos não podem derrubar o Irã com um ataque militar. O que impede os Estados Unidos de atacar o Irã é a incapacidade de Washington de responder à pergunta sobre o que acontecerá após o ataque. Esse é o cara do Hezbollah. Está claro que qualquer ataque militar ao Irã, baseado nos cálculos errados dos Estados Unidos, significa abrir um vulcão na região. Sabe, todo mundo meio que sabe disso, e é por isso que está demorando. Eu acredito, sabe, eu acho. O maior erro, pessoalmente, eu acho que o maior erro que o presidente Trump e Netanyahu cometeram foi dizer aos iranianos, nós estamos do seu lado. Eles disseram isso cedo demais e as pessoas foram para as ruas esperando por um resgate. Nós estamos com vocês, estamos a caminho, não se preocupem.
E agora há estimativas de que entre 30 e 80 mil pessoas estão mortas. E isso foi um erro. E para todos que dizem que eu idolatro Trump e Netanyahu, eu acho que isso foi um erro. Eu adoro Jesus, aliás, e só isso. Israel hoje compartilhou isso no Telegram. A mídia árabe acredita que os Epirausi e Israel não lançarão um ataque em grande escala contra o Irã, mas tentarão cortar a cabeça da cobra assassinando a liderança máxima do regime, incluindo Khomeini e seu filho. Acho que isso vai acontecer de qualquer forma. Não vão aniquilar o Irã, mas sim buscar os líderes como fizeram com Maduro. Vamos ver. Uma operação desse tipo poderia criar confusão e dar ao povo do Irã uma oportunidade de voltar às ruas. Também provavelmente resultaria em ataques com mísseis contra Israel e ativos americanos pelo que restar do regime. Isso foi do Insider Paper. O Irã emitiu um alerta para navios no mar na quinta-feira. Ontem, o Irã anunciou que fará um exercício com disparos reais no Estreito de Hormuz na próxima semana. Isso pode potencialmente interromper o tráfego em uma via navegável por onde passa 20% do petróleo mundial. Falamos sobre isso ontem e agora. Irã, China e Rússia vão realizar um exercício militar conjunto no Mar de Omã e no Oceano Índico. Então agora Rússia e China se juntaram a esse pequeno exercício que eles estão fazendo. Estamos vivendo dias fascinantes. Junte as peças, monte o quebra-cabeça. Porque talvez a gente consiga um adiamento com isso, sabe? Talvez de alguma forma o Irã diga que vai negociar. Talvez aconteça algo que cause um pequeno adiamento. Porque o Irã não vai ser completamente destruído. Eles vão estar lá para a guerra de Ezequiel 38. Isso me parece o Salmo 83. Todos os envolvidos do Salmo 83 estão participando. E parece que é para isso que estamos caminhando. Talvez haja um atraso que desacelere isso por meses, não sei. O Insider Paper também disse que um Airbus A300 e 21231 operado pela Mirage Airlines, usando o indicativo Irã 07, normalmente reservado para altos funcionários do governo iraniano, partiu de Teherã na última hora com destino a Moscou, Rússia. Isso estava em toda a internet ontem à noite, no horário da noite, horário do Oriente Médio. Quem sabe, alguns dos líderes foram para Moscou? Quem sabe? Quem sabe? Aqui está uma postagem do Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã. Vários países estão tentando evitar a eclosão de uma guerra total em nossa região. Nenhum deles é europeu. A Europa não está. Ele está irritado porque a Europa designou o IRGC como terrorista ontem. A Europa, em vez disso, está ocupada alimentando as chamas depois de buscar o snapback a pedido dos Estados Unidos. Agora está cometendo outro grande erro estratégico ao designar nossas Forças Armadas Nacionais como uma suposta organização terrorista. Ele está irritado com a Europa. Não se preocupe, o Reino Unido ainda é seu por um tempo. O que mais? Os Estados Unidos posicionaram 8 destroyers e um porta-aviões nas proximidades do Oriente Médio, oferecendo um total combinado de 756 células do Sistema de Lançamento Vertical, VLS, para ataques ofensivos e mísseis defensivos. Esse deslocamento faz parte de um reforço mais amplo, já que os Iléu e Siwa enviam mais caças e sistemas de defesa aérea em resposta ao aumento das tensões com o Irã. Yaron Abraham compartilhou isso no X. Ele disse que a avaliação atual em Israel é que Trump quer focar o ataque em alvos nucleares e de mísseis balísticos, além de outros alvos mais específicos, já que o objetivo de derrubar o regime neste momento parece irrealista diante da repressão aos protestos. Então está todo mundo perdido, sabe o que vai resolver isso de uma vez por todas? Dê um tempo. E então vamos saber exatamente o que vai acontecer. E vamos estar olhando para cima, esperando por Jesus. Pessoal, ok, pode ser a hora. Acho que chegou a hora. Pause o vídeo, vá pegar um lanche, se alongue um pouco, sabe? Pegue um lanche, traga um lanche para mim hoje. Ok, algo leve, tipo pastrame no pão de centeio, mais ou menos assim, grosso, com um pouco de mostarda. Não toste o centeio, se for um bom centeio. Esse é um lanche que você pode trazer para mim.
Pra ser sincero, nem tô com muita fome, então pega um lanche pra você. Não se preocupe comigo, mas volta pra continuarmos conversando. O que mais? Amir Tsarfati compartilhou isso? É uma citação do secretário de guerra americano Pete Hegseth. O Irã tem todas as opções para fazer um acordo. Temos as capacidades para fazer o que se espera do Departamento de Guerra. Ufa! Essa foi uma maneira educada e gentil de dizer que você está encrencado. O que mais? O comandante da Guarda Revolucionária do Irã declarou estado de emergência em todo o Irã e prontidão total para a guerra. Isso foi ontem à noite, no horário do Irã. Estamos naquela calmaria antes da tempestade. Não sei quanto tempo vai durar. De acordo com o Pentágono, as negociações para um acordo com o Irã definitivamente fracassaram. Um plano significativo para um ataque ao Irã foi formulado no Pentágono. E mais uma vez, Amir Tsarfati no Telegram disse esta tarde que destroyers da Marinha Chinesa foram relatados a caminho das águas iranianas. Antes de um exercício naval conjunto planejado com o Irã e a Rússia nos próximos dias, esse exercício naval conjunto pode ser uma tentativa iraniana de adiar um ataque iminente do Zéuamira. Incrível, incrível. O Irã acabou de informar ao Egito sua rejeição absoluta às condições americanas. Teherã alertou que, se necessário, pode atacar alvos em toda a região. São rumores constantes de guerra como eu nunca vi antes. Isso é da N12 News em Israel. A avaliação de Israel é que os Estados Unidos já passaram do ponto sem volta e vão atacar o Irã. A análise israelense se baseia nas ações americanas dos últimos dias, já que os EUA continuam a enviar seus recursos militares para a região. Israel estima que os ataques dos EUA vão mirar ativos estratégicos como instalações nucleares ou mísseis balísticos, o que desencadearia ataques iranianos contra Israel. Hoje, uma bateria americana de defesa aérea foi posicionada na Jordânia e mais aeronaves chegaram à região. Neste momento, Israel está pronto para uma escalada rápida. Pronto, Bubba do Bubba News compartilhou isso no Telegram. A Rússia espera que os EUA e Israel mantenham a usina nuclear de Bushehr intacta. Citando essa guerra em junho passado, a guerra de 12 dias, a Rússia divulgou uma declaração basicamente admitindo que algo grande aconteceu. Esperamos que os Estados Unidos e Israel preservem a segurança da usina nuclear de Bushehr. Nenhuma menção direta a ataques. Mas isso é Moscou confirmando discretamente os ataques perto de Bushehr enquanto tenta diminuir a tensão. Bushehr é o único reator nuclear em operação no Irã que foi construído pela Rússia. Ironicamente, se ele fosse danificado ou ameaçado, estaríamos diante de riscos de contaminação nuclear no nível de Chernobyl. Isso pode acontecer para cumprir Jeremias 49. Putin está jogando dos dois lados, apoiando Teherã retoricamente, mas sinalizando uma mensagem de não vá longe demais para Washington e Jerusalém. E então, de acordo com o Wall Street Journal, a Casa Branca e o Pentágono apresentaram várias opções de ataque, incluindo uma campanha de bombardeio em grande escala visando instalações do regime e da Guarda Revolucionária Islâmica. Opções menos agressivas incluem ataques a alvos simbólicos, com possibilidade de escalada, como começar com ataques cibernéticos a bancos iranianos ou sanções mais rigorosas. A condição é que o Irã encerre seu trabalho nuclear, do contrário. Foi o que informou o Wall Street Journal. Aqui temos uma sobre o Hamas, vinda de Israel hoje. O presidente do Iowa, Trump, afirmou durante uma reunião de gabinete ontem que parece que o Hamas vai se desarmar. E então Israel hoje disse. O enviado dele para o Oriente Médio, Steve Witkoff, comentou: eles vão porque não têm escolha, vão entregar seus AK-47S. Mas nenhum apresentou evidências do porquê acreditam nisso. Porque apenas algumas horas antes, o oficial do Hamas, Marzo.uk, disse à mídia do Catar que não haveria desarmamento. O tempo vai dizer. Tudo bem, o que mais? O primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, diz que quer construir uma relação consistente de longo prazo, abrangente e estratégica com a China.
Essa foi a Bricks News, informando que provavelmente isso não é uma boa ideia, Starmer. Mas você não parece ser um homem que tem muitas boas ideias. Eu só tenho que dizer isso, e estou dizendo porque a maioria das pessoas do seu país que comentam nesses vídeos dizem o mesmo. Certo, terremotos. Lembram que eu disse ontem que eles aumentaram? Pois é, agora diminuíram de novo, quase como dores de parto. Foram 33 acima de 4.0 e apenas 10 acima de 5.0. Isso é bem baixo. Isso é realmente baixo. Que tal irmos para o mundo dos palhaços? Você quer vir comigo? Você já está no mundo dos palhaços, então é melhor vir comigo. Pegue minha mão, vamos devagar. Vamos pegar um algodão doce enquanto estivermos lá. Robô humanoide faz história na arquitetura ao projetar um edifício. Um robô humanoide projetou um edifício. Espero que não tenha dado defeito no Centro Hudson, na Dinamarca. Ada, que é o robô AIDA, o primeiro robô artista ultra-realista do mundo, fez história como o primeiro robô humanoide a projetar um edifício. Uau, Ada não é um avatar digital nem uma animação. Ela tem olhos com câmeras, algoritmos de IA desenvolvidos especificamente e um braço robótico que permite que ela desenhe e pinte em tempo real. Desenvolvida em Oxford. E isso deveria impressionar. Não entendo, é só um computador. Se você pedisse para um computador desenhar um prédio, ser arquiteto por um momento, ele faria isso. É só um computador. Mas porque ela tem um braço e olhos de câmera, todo mundo fica impressionado. O que mais? Ela foi desenvolvida em 2019 em Oxford. Ela trabalha em várias disciplinas. Ela é pintora, escultora, poeta, assassina. Não, eu acrescentei isso só para humor. Ela não é uma assassina. Ainda não, pelo menos. Uma performer e agora uma designer arquitetônica cujo trabalho é feito para provocar reflexão. Quem está se referindo à reflexão? Reflexão de Fred. Estou só brincando. Ada apresenta um conceito para uma área residencial compartilhada chamada Ada Space Pod, uma antecipação de um futuro onde a IA se torna parte integrante da arquitetura. Por meio de uma série de pinturas, ela imagina uma casa e um estúdio tanto para robôs quanto para humanos, de acordo com a equipe de robôs ADA. Esses projetos podem evoluir para modelos arquitetônicos totalmente realizados por meio de renderizações 3D e construção. Eles também poderiam ser usados para planejar acampamentos base na Lua ou Marte. Senhor Jesus, me leve para casa, por favor. Estou cansado deste mundo de palhaços. Você também? Eu cansei. Você cansou? A gente tem que jogar esse jogo. Eu só não gosto quando fazem os adultos fingirem que isso é importante, sabe? A gente fingir que isso é importante. Sabe, esse computador ambulante foi feito para... Eles pintaram um quadro. Uau, é Photoshop, é um Photoshop ambulante, quem liga? Tudo bem. Que tal? Deixe-me ler alguns comentários do dia. Vamos lá? Vamos lá, Anitta. Não há rocha como a nossa rocha é Jesus Cristo. Amém, irmã, amém. Bibi. A misericórdia de Deus é Ele nos poupar do que realmente merecemos. A graça de Deus é Ele nos dar o que não merecemos. Todo o louvor e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bebê, obrigado, amém. João. Todos devem ter uma alegria imensa. O Salvador está vindo para nos receber para si mesmo. Fiquem animados, Ele nos ama. Bem, você me deixou animado, João, porque eu estou sempre animado com a vinda do Senhor. Kevin. Eu não pedi muita oração aqui, a menos que eu me incluísse no pedido de outra pessoa, até hoje. Estou sofrendo uma perda de audição no meu ouvido direito e tenho zumbido em ambos os ouvidos desde 2008. Eu sei que Tom não consegue ouvir de um ouvido, e agora eu meio que posso me relacionar com ele. Vou ao médico esta tarde, e eu poderia mostrar algumas orações para vocês. Agradeço antecipadamente e que Deus te abençoe muito. Estaremos orando por você. Imagino que foi ao médico por causa do comentário de ontem, então oro para que tenha dado tudo certo. Muitos estarão orando por você. E sim, eu posso me relacionar totalmente, porque meus ouvidos ficavam zumbindo e zumbindo quando peguei a doença de Lyme pela primeira vez e em questão de uma semana fiquei surdo de um ouvido. E olha, eu tenho empatia em relação a esse zumbido e todos esses problemas de ouvido. Sabe, você não percebe até passar por isso como qualquer outra doença, né?
Gator foi justificado pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados pela graça de Deus. Você disse muita coisa aí, Gator. Você praticamente falou o evangelho aí, porque tudo isso está relacionado às boas novas. E agora eu vou compartilhar o evangelho. Porque muitas pessoas assistem a esses vídeos porque eles foram encaminhados por amigos e familiares. E ou elas foram criadas em um lar cristão e ouviram muito sobre Jesus e fizeram o papel. Agora, com o mundo ficando meio louco, elas dizem: não sei se realmente acreditei, não sei o que está acontecendo. Elas encontram meus vídeos, eu sei, pois me enviam e-mails contando seus testemunhos. Mas seja lá o que te trouxe aqui, se você não tem certeza de que pertence a Jesus, se você não está 100% convencido de que vai para o céu, se você der seu último suspiro hoje, preste atenção nos próximos minutos. E você pode ter uma nova vida hoje. Você pode sair desse vídeo e dizer: sabe de uma coisa? Estou totalmente convencido de que vou para o céu, e não será por algo bom que você fez ou por suas obras. Vai ser tudo sobre Jesus, porque quando eu compartilho o evangelho é tudo sobre Jesus, porque ele deixou um trono no céu há 2000 anos. Para vir aqui, a maior história de amor que você já ouviu, eu estou prestes a te contar. O Altíssimo. Deus deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus aqui em uma missão de resgate, e Jesus veio aqui em uma missão de resgate. Ele tinha um plano para nos salvar derramando o seu próprio sangue. Jesus veio aqui sabendo que era o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui sabendo que acabaria em uma cruz ensanguentada. Por que ele faria isso? Quem faz isso? O Altíssimo. Deus enviou seu Filho unigênito, que te ama tanto que valeu a pena para ele fazer essa viagem. E ele veio aqui e assumiu a carne humana, nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Jesus era absolutamente perfeito, suas obras eram perfeitas, seus milagres eram perfeitos, porque Jesus é o Deus homem, totalmente homem no mesmo corpo. E ele veio aqui para derramar o sangue de Deus, para te resgatar do seu problema com o pecado, porque todos nós temos um problema com o pecado. Todos ficamos aquém da glória de Deus, não conseguimos ser perfeitos e erramos. Por isso, todos precisamos de um Salvador. Todo o Antigo Testamento, sempre que você lê o Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. Tudo serve para mostrar a humanidade. Você precisa de um Salvador porque sozinho não conseguirá. Existem muitas regras e leis além dos 10 mandamentos que são apenas o começo. Aqui estão centenas de leis. Se você conseguir cumprir essas leis e obedecê-las perfeitamente, tudo bem, você não vai precisar de um Salvador. O Antigo Testamento mostrou que não conseguimos cumprir essas leis. Por isso, precisamos de um Salvador e Jesus veio para nos resgatar. É tudo sobre Jesus, então, para ser salvo. Tudo o que você precisa fazer é dizer: Senhor, eu admito que sou um pecador, porque você precisa entender que é um pecador que precisa de pagamento pelos seus pecados. Você diz: Senhor, eu admito sou um pecador. E Senhor, agora eu creio no teu sangue expiatório que foi derramado. Eu tenho fé no teu sangue que ele vai tirar esse problema do pecado de mim, 100%. Ele vai me deixar mais branco que a neve. Jesus, eu creio na tua obra consumada. Você foi pregado naquela cruz, derramou esse sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Jesus, agora eu percebo que preciso de um Salvador, e você é o único e verdadeiro Salvador do mundo. Não vai aparecer mais ninguém, não existe outro caminho para o céu, é Jesus. Agora eu entendo que você é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, então eu creio em você, no seu sangue redentor e na sua obra consumada, e quando você faz isso, você é salvo. E se você desse seu último suspiro hoje, você estaria com Jesus na eternidade para sempre no paraíso. Você consegue imaginar que foi isso que Jesus fez por você? É isso que ele quer. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, Deus não quer que ninguém pereça. O inferno não foi criado para a humanidade, foi criado para Satanás e seus anjos. Mas se você ouvir essa notícia fenomenal de que seus pecados foram pagos pelo sangue de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. Se você diz, não quero isso, está rejeitando o pagamento e vai acabar assim, não há terceira opção. Ou você vai ouvir essa boa notícia e dizer, sim, eu creio em você, Jesus. Ou você vai ser destinado ao lado sombrio. Esse é o padrão. Tipo, se você não aceitar o plano de resgate e disser, sim, Jesus, eu creio em você,
você acaba eternamente separado de Deus no inferno, onde é descrito na palavra de Deus como choro, lamento e ranger de dentes. É quente, nunca termina. Você saberá se adiar e apenas disser, não quero acreditar nisso. Você vai enfrentar Jesus um dia no dia do julgamento e quando estiver diante de Jesus, vai saber que está na presença de Deus. E eu, tolo, ouvi as boas novas e disse, eu não preciso disso, estou bem, deve haver mais caminhos, eu sou mais bom do que mal. Todas essas coisas que as pessoas dizem que vão mantê-las eternamente separadas de Deus. Eu não quero acreditar em um Deus que me mandaria para o inferno. Que Deus enviou seu Filho unigênito para levar todos os seus pecados em uma cruz ensanguentada. Porque Ele te ama tanto, não o culpe e você não vai culpá-lo. No dia do julgamento, mas estou tentando fazer você evitá-lo. Tentando fazer você entender que Jesus pagou pelos seus pecados e Ele quer passar a eternidade com você, vá conversar com Ele, certo? Tudo bem. No meu momento de oração esta manhã, eu orei por você. Porque eu orei por cada pessoa que fosse assistir a este vídeo. E Deus sabia, mesmo antes deste vídeo ser enviado, Ele sabe cada pessoa que iria clicar neste vídeo. Então, goste ou não, você foi alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas não depende de mim. Mas, cara, é um dia perfeitamente bom. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre e Criador. Você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis.